O que as bets fazem com o seu cérebro? Importante, hein? Ciência todo dia, já vou curtir que esse maluco é inteligente pra caraca. Tem Eu quero jeito. começar esse vídeo com um alerta bem direto. Começa. Você vai perder dinheiro com apostas. E não só vai, como talvez já perdeu. Mais de 1 milhão de brasileiros estão endividados por conta de apostas online. Que isso, gente? Endividado por causa de aposta? Desculpa a sinceridade, eu não quero que pareça que eu tô torcendo contra você, mas é que isso é um fato. As casas de apostas foram feitas pra ganhar dinheiro. E esse dinheiro vem do bolso dos jogadores. Do seu bolso. No curto prazo, em uma aposta ou outra, você até pode ganhar algumas vezes. Mas é justamente isso que vai fazer com que no longo prazo, depois de muitas apostas, você acabe ficando no prejuízo. Existem inclusive explicações matemáticas que embasam isso que eu tô falando, e eu vou mostrar nesse vídeo. E é muito importante que você entenda isso, e se possível mande esse vídeo pra mais pessoas, porque o Brasil está vivendo uma verdadeira epidemia das bets. Real. Você já deve ter reparado isso. Hoje em dia na televisão, parece que todas as propagandas são de casas de apostas. A maioria dos times de futebol Cara, intervalo de jogo, sem brincadeira, deve ser um... Tipo assim, se tiverem 6 comerciais, 4 de casa de aposta, mas é doideira. e até os próprios campeonatos são patrocinados por algumas delas. Na internet, então, nem se fala. Muitos influenciadores pararam de produzir conteúdo pra ficar só divulgando bets, cassinos online e jogos como o do Tigrinho. Mas se eu ficasse só na parte matemática, que já deveria ser suficiente, ainda assim você perderia dinheiro com as apostas. Porque muito além de números, nesse vídeo eu quero detalhar o que os jogos fazem com o seu cérebro. Eu disse que o Brasil vive uma epidemia de bets. E isso não é só uma figura de linguagem. A disseminação das apostas no Brasil é rápida como um vírus. E elas também podem fazer mal à sua saúde e ao seu bolso. Basta olhar algumas notícias que saíram na mídia recentemente, nos mais diversos veículos, só pra ter uma noção do tamanho do estrago. Brasileiros perdem 24 bilhões de reais em apostas isso, online por ano. gente? Ou, apostas online levaram mais de 1 milhão e 300 mil brasileiros ao endividamento. E até mesmo, beneficiários do Bolsa Família enviaram 3 bilhões de reais pra... Caraca, essa é a prova de que pobre é burro, mano. Gente, é bem simples. Por exemplo, eu não vou falar que eu fiz várias e várias vezes não, mas por exemplo, teve uma final aí, Real Madrid não sei quem. Aí eu falei, cara, quero apostar no Real Madrid. Falei, coloquei. Não lembro qual, não sei se foi ano passado ou ano retrasado. Falei, coloquei. Aí se Vasco vai pra uma semifinal, isso, Vasco contra o Nova Iguaçu em fevereiro do ano passado. Falei, coloquei, porque é meu time. E o Real Madrid lá, eu queria torcer pro Real Madrid. Mano, agora, tipo assim, pra você ver como é uma parada que tá no cérebro mesmo, né? Porque não tem nem lógica. Porque lógica, tipo assim, 1 mais 1 é 2. A lógica é essa. Você perde, você continuar jogando. Não tem lógica nenhuma, mas aí tem essas paradas aí no cérebro que ele vai explicar, porque a única explicação é ser alguma parada viciante, tá ligado? Mexe com o teu cérebro, que, pô... Ou seja, até mesmo quem depende de um programa de transferência de renda para sobreviver está comprometendo o próprio orçamento com apostas. Em outras palavras, o dinheiro está saindo do bolso de brasileiros pobres e indo para cofres de empresas multimilionárias, que normalmente inclusive são de outros países. Muita gente pode pensar que, isso é problema delas, ninguém está sendo obrigado a jogar. E é verdade. As pessoas podem não estar sendo obrigadas a jogar, mas elas estão sendo viciadas sem perceber. Cara, alguém tem que ajudar ele na iluminação, mano. Quem sou eu pra falar isso, né? Só coloquei uma ring light aqui e liguei. Mas, pô, o canal dele tem quase 7 milhões, mano. Essa luz rosa e azul aí, desse jeito que tá muito caído, No mano. mundo ideal, ninguém ia cair no marketing de bets. Mas nós não vivemos nesse mundo. Além do mais, o estrago causado pela epidemia das bets não compromete só os indivíduos, mas a sociedade como um todo. O valor que os brasileiros perdem com as bets já equivale a 0,22% do nosso PIB. E esse número cresce cada vez mais. Doideira, hein? Ou seja, esse é um problema grande no presente e que tende a piorar daqui pra frente. O futuro do nosso país pode ser comprometido pelas apostas. Quer mais uma prova disso? Esse estudo mostra que 35% dos brasileiros interessados em começar uma faculdade nesse ano dizem que não iniciaram o curso porque comprometeram o dinheiro com as apostas. E um povo... Calma aí. Vamos voltar nessa informação aqui. Nesse ano, dizem que não iniciaram o 35% não iniciaram o curso porque comprometeram o dinheiro com apostas. Gente, aí ó, continua apostando aí, vagabundo. Com as apostas. E um povo sem estudo pode ser presa fácil de armadilhas que supostamente rendem dinheiro fácil, como as próprias apostas.
Ou seja, a gente está preso em um loop. As pessoas apostam mais e aí tendem a estudar menos. E com isso tendem a apostar mais e estudar menos. Quanto mais burro, mais aposta, tá vendo? Romper esse ciclo. E a melhor forma de fazer isso é através da educação. Por isso eu vou explicar a partir de agora como funcionam as casas de apostas e por que, no final das contas, você vai perder dinheiro com elas. E aí eu peço para que você compartilhe esse vídeo, especialmente com aquele seu amigo que é viciado em apostas e acha que vai ficar rico da noite pro dia. Inclusive, uma boa ideia seria apresentar a Lura pra ele. A Lura está na promoção de Black Friday e nela você consegue construir o seu futuro tech na maior escola de tecnologia do país com descontos de até 50%. Com uma promoção dessas, nem apostas são um obstáculo. Se você não conhece a Lura, ela é uma parceira de longo prazo aqui do canal e já foi responsável por muita gente conseguir um upgrade na carreira ou aprender habilidades novas e importantes pro mercado. Então, se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade e clicaria no link agora, porque essa promoção só vai durar até sexta-feira. Clica no link, viciado. Ou no comentário fixado rápido. E agora sim, nós vamos começar a entender o que as bets fazem com o seu cérebro. Bem, antes de mais nada, primeiro é preciso diferenciar jogos de azar e apostas esportivas. Os jogos de azar são aqueles que dependem exclusivamente da sorte, ou como o nome diz, do azar. O jogador só gira uma roleta ou roda um caça-níquel e torce. É mais ou menos como acontece nos cassinos de verdade, em que não tem praticamente nada que o apostador possa fazer para vencer a casa. Praticamente. Porque pelo menos em um jogo específico, até existe uma técnica que eu vou citar daqui a pouco que aumenta as chances de vitória. Espero que os donos de cassinos de Las Vegas não estejam vendo esse vídeo. Mas no caso dos cassinos virtuais, os tigrinhos da vida, não existe nenhuma transparência. Para ganhar o dinheiro, normalmente é preciso sortear 3 símbolos iguais em sequência. Mas ninguém sabe direito como é o algoritmo desses jogos. O programador pode ter desenvolvido um código para que nunca saia uma sequência de 3 símbolos iguais. Ou que, sei lá, saia apenas uma a cada 1000 vezes. Só para que de vez em quando alguém ganhe e faça propaganda de que ganhou por aí. Ou ainda pode programar para que o apostador bata sempre na trave, ou seja, para que sempre saiam 2 símbolos iguais. Quasezinho, e aí a pessoa pensa, putz, quase, só faltou um. E aí ela aposta de novo e de novo e de novo, mas no final das contas, ela nunca vai ganhar. E se ganhar, talvez isso foi programado para fazer a pessoa acreditar que ganhar é possível e apostar ainda mais. O fato é que esse tipo de jogo tem tudo pra ser um golpe. O jogador não tem como saber qual é o mecanismo que leva à premiação. E aí muita gente pode pensar, então as apostas esportivas são diferentes. Afinal, elas são atreladas a um evento externo, como uma partida de futebol. Então não existe a possibilidade de golpe. Mas não é bem assim. Infelizmente, quase tudo que envolve seres humanos é passível de ser fraudado. E com as apostas esportivas não é diferente. Mais uma vez, basta a gente olhar algumas manchetes frequentes nos jornais. De tempos em tempos, a polícia descobre esquemas ilegais como times que perderam de propósito para manipular apostas. E às vezes nem é preciso combinar com a equipe toda. Como revelado... Cara, eu sei que já passou, mas voltando. Eu já fui num cassino. No Uruguai é legalizado, né? Tem essas paradas de cassinos, mas eu fui. Vou te falar, o bagulho é opressor, assim, o ambiente. Cara, não tem janela. Você não sabe, quem tá dentro não sabe que se tá de dia ou se tá de noite. É tipo assim, dá a sensação de que você entra, sei lá, cara, parece um negócio meio hipnótico, tá ligado? Eu acho que essa sensação de não ter janela, acho que faz com que as pessoas fiquem ali sem perceber o horário que entrou, o horário que saiu, perde a noção de espaço, tá ligado? Perde a noção do tempo, tá ligado? É muito esquisito, é um lugar assim que tem uma carga mais pesada. Eu acho que talvez Las Vegas seja diferente, porque quando a pessoa vai pra Las Vegas, eu acho que ela vai pensando nisso. Aí eu acho que o clima não seja tão pesado, mas ali, pô, tava num shopping, e dentro de um shopping tinha um cassino, assim, relativamente grande. Aí quando eu entrei, mano, a galera ali, mano, tipo assim, ó, vidrada no bagulho, ó, pá, apertando o botão, doideira, mano. Pela operação Penalidade Máxima, alguns atletas receberam centenas de milhares de reais para fazer um pênalti ou receber um cartão amarelo. E com isso fraudar uma aposta de que isso aconteceria no jogo. E aí você, que não tem nada a ver com o esquema ilegal, pode acabar sendo vítima e perdendo seu dinheiro. Mas por um exercício de imaginação, vamos supor que não existam falcatruas. Se não houver nenhum tipo de esquema ilegal e todos os jogos forem decididos realmente na base da honestidade, será que, nesse caso, dá pra ganhar dinheiro com as apostas?
Para te responder isso, vamos entender exatamente como funciona uma aposta esportiva. Vamos lá. Tudo começa quando uma casa abre apostas, por exemplo, para uma partida de futebol entre o time A e o time B. Essa casa calcula quais são as chances de cada time vencer a partida, ou do jogo terminar empatado. Eles têm especialistas esportivos e estatísticos que fazem esses cálculos com a ajuda de programas de computador. Esses programas levam em conta uma série de fatores, que vão desde o desempenho recente dos times, as condições físicas dos atletas, o histórico de resultados no estádio em que vai acontecer a partida. Aí na cabeça do apostador ele faz a mesma coisa, pô. Tá ligado? Ele faz a mesma coisa. Até o retrospecto das equipes em determinadas condições climáticas. Enfim, uma infinidade de informações é utilizada para descobrir qual é a chance de cada equipe ser a vencedora. E com base nisso, eles calculam as chamadas odds. A odd é o fator de multiplicação do dinheiro apostado em caso de acerto. Ou seja, uma odd de 1,5 significa que, caso você vença, o valor apostado vai ser multiplicado por 1,5. Então, se você apostar R$1.000 em um resultado de odd 1,5, você pode receber R$1.500. Os 1.000 que você apostou, mais R$500 de prêmio. Quanto mais provável um resultado acontecer, menor vai ser a odd. E quanto menos provável, maior vai ser a odd. Em outras palavras, como tudo na vida, quanto maior o risco, maior o prêmio. Mas e como é feito exatamente esse cálculo das odds? Cara, não sei como é que ele vai falar aí, mas princípio para um cara fazer muito dinheiro, obviamente o cara que tem cabeça, né? O cara desequilibrado, ele não pode apostar em nada. Ele só faz aposta em que as odds são menores, tá ligado? Que a probabilidade é mais alta. Obviamente que a probabilidade, existe o risco, mas por exemplo... sei lá, um time bom, Flamengo, né? Flamengo é o atual líder do Campeonato Brasileiro aí nessas 3 partidas que tiveram. Mas tá em primeiro. Não quer dizer nada. Qual a probabilidade de em 10 jogos o Flamengo perder... quantas derrotas o Flamengo vai ter em 10 jogos? Tá ligado? Acho que é mais ou menos essa é a ideia. Então, tipo assim, se um grande apostador fixar a cabeça nisso, por exemplo, e ele apostar a mesma quantidade, sendo que, vamos levar em consideração que a média de odds vai ser parecida, se ele apostar R$100.000 sempre em odd de 1,5, e o Flamengo, como é o melhor time, considerando a tabela atual, vai perder 3 partidas, vamos dizer que 3 vai anular 3. Então, 6 apostas foram anuladas de 4 que vão sobrar. Eu sou péssimo em matemática, mas é mais ou menos essa a ideia dos caras, tá ligado? Por exemplo, esses caras que são milionários, tem gente que fica milionário sim, cara, com aposta. É fato, isso é fato. Mas esses caras não fazem aposta de tipo assim, aposta aquelas combinações, né? Vasco ganhar de 13-0 do Real Madrid, o Lula beijar a Dilma, o Michael Jackson ressuscitar e o Elvis fazer um show no Engenhão, tá ligado? Aí a odd 3 pagando 1 milhão. Você coloca R$2 e ganha 3,5 milhões. Pô, tá ligado? A probabilidade disso acontecer é pequena demais. Então esses caras aí que ganham muita grana, esses caras fazem apostas que tem a probabilidade mais alta de acontecer determinada situação. Vai pagar menos, mas como eles colocam muito dinheiro, o retorno também é relativamente grande, tá ligado? Cara, sou um matemático. Vamos voltar E vou começar a ser bet. pro exemplo da ligado, partida eu não entre o sei time A nada e o time disso. B. Vamos supor que os especialistas da casa de apostas, ao analisar todas aquelas variáveis que eu citei agora há pouco, consideram que o time A é o grande favorito e ele tem 90% de chance de vencer o jogo. Para calcular a odd, é só dividir 100 pela porcentagem de chance de vitória. Ou seja, 100 dividido por 90, o que dá igual a mais ou menos 1,11. Então, nesse caso, teoricamente, a odd vai ser de 1,11. Guarda bem esse teoricamente, que daqui a pouco eu vou explicar por quê. O fato é que, com esse conceito, a gente consegue entender quais são as probabilidades de qualquer resultado esportivo acontecer na opinião de uma casa de apostas. É só fazer o cálculo inverso. Se você vê que uma determinada odd é de 1,11, isso quer dizer que, para os especialistas daquela casa, a chance de esse resultado acontecer é de 90%. E isso é possível não só numa partida que envolva apenas 2 times, mas até em um torneio inteiro.
Por exemplo, o Campeonato Brasileiro possui 20 times. E antes mesmo dele começar, já é possível apostar qual clube você acha que vai ser campeão. Os grandes times, que têm os melhores jogadores, costumam oferecer odds muito baixas, porque eles são favoritos. Já os azarões, que são aqueles times que ninguém bota muita fé, oferecem odds altíssimas, às vezes de até 500. Mano, custa nada colocar 3 contos no Mirassol, tá ligado? Ou seja, se alguém apostar R$1.000 nesse time e der a sorte de ele ser campeão, a pessoa pode faturar até R$500 mil. Inclusive, isso faz com que muita gente pense, caramba, se isso acontecer, a casa de apostas vai à falência. Mas aqui entra a genialidade de distribuir as odds com esse sistema. O objetivo é que as apostas recebidas pela casa sejam espalhadas de forma uniforme entre todos os resultados possíveis. Então, com 20 times em jogo, mesmo que um time quase sem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro, como o Vasco, ganhar, a casa de aposta ainda... Como é que é? Como é que é? Calma aí. Eu ver se eu entendi bem. Como é que é? lucra Ué, quase sem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro, como o Vasco, ganhar... qual foi ciência todo dia? Qual foi ciência todo dia? Ih, não sei não, hein, cara. E o Vasco ganhar? Tá de sacanagem, né, mano? Cara, já vou te dar uma dica aqui, irmão. Quando tu for usar de exemplo, usa um time sem expressão, um time pequeno. Não usa um dos maiores times do Brasil, não, cara. Pô, tá de sacanagem. Olha o exemplo que ele usa, cara. Vasco da Gama. Tá de sacanagem, né? Mesmo que um time quase sem chance de É ganhar isso. o Campeonato Brasileiro, como o Vasco, ganhar... O Vasco. Tá, pô, tá de sacanagem, né? A casa de aposta ainda lucra com apostas nos outros 19 times. Um valor que é muito mais alto Pô, já tô bolado com ele, mano. do que eles vão ter que pagar pros vencedores. Essa é a regra número 1 de qualquer tipo de jogo. A casa nunca perde. Seja qual for o resultado, a casa vai... Olha, com grandes ressalvas essa afirmação dele. A casa perde. Existe um estudo e isso é... Aí, né, eu não sei se o órgão responsável por esse estudo aí é honesto. Mas tem uma porcentagem que os cassinos meio que... Acho que é 4%. Eles fazem... Os cassinos de Las Vegas têm a certeza que eles vão ter lucro de 4% sempre. Aí eu não sei quais estatísticas, as probabilidades, mas é uma parada dessa aí. Então eles perdem, ganham, perdem, ganham, mas que no final das contas, o número redondo é de 4% de lucro sempre. Sempre assim, né? A média. vai ganhar dinheiro. Porque tudo que foi pago pelos perdedores vai bancar a fortuna recebida pelos ganhadores. E ainda vai sobrar uma margem pra casa de apostas. É isso. Essa margem é o chamado Vigorish, ou Juice. E é daqui que vem o lucro das casas. Lembra quando eu falei que se um time tem 90% de chance de ganhar, teoricamente a odd seria 1,11? Mas só teoricamente? Pois é. Na prática, a odd acaba sendo um pouco menor. Eu vou dar um exemplo que vai deixar isso mais fácil de entender. Imagine que você vai apostar na grande final da Copa do Mundo, de cara ou coroa. Aí sim, uma competição extremamente empolgante. Nesse caso, existe 50% de chance de dar cara e 50% de dar coroa. Então a odd deveria ser de 2 para cada lado. Deveria, mas não vai ser. Na prática, as casas vão colocar uma odd de mais ou menos 1,9 para cada lado. E o valor dessa diferença é o dinheiro que fica para elas. Eu tô falando que a casa nunca perde. Ué, mas tudo bem, vamos considerar que você não se importa que a casa sempre ganhe dinheiro. Desde que você também sempre ganhe. Será que existe alguma estratégia para ter sucesso garantido? Então, como eu falei no início do vídeo, para ganhar uma ou outra aposta não é tão difícil assim, é só ter um pouco de sorte. Mas e para ter um ganho sustentável no longo prazo e viver apenas do lucro de apostas? Nesse caso, existem algumas estratégias possíveis, e eu já adianto que nenhuma delas dá muito certo. Uma delas é apostar sempre nos favoritos. Você pode abrir o site de apostas e procurar só os jogos em que um time é muito melhor do que o adversário, tipo o líder do campeonato contra o lanterninha. Por ser um resultado bem previsível, a odd vai ser muito baixa. Por exemplo, 1,1. Então se você apostar R$1.000, vai ter um retorno de R$1.100.
Acontece que essa estratégia não é sustentável no longo prazo, porque os lucros vão ser sempre muito baixos. Você vai multiplicar o seu valor de pouquinho em pouquinho, e basta que aconteça uma zebra, ou seja, que o time azarado ganhe uma única vez, o que alguma hora naturalmente vai acontecer, e pronto, real. todo o seu lucro vai por água abaixo. Fazer o contrário e apostar sempre no azarão é pior ainda. A odd realmente vai ser bem mais alta, tipo 5. Então uma aposta de R$1.000 poderia dar um retorno de R$5.000. E você até pode dar sorte de ganhar uma ou duas vezes. Mas é impossível que isso se repita durante muitas e muitas vezes. Alguma hora você vai perder a aposta e todo o dinheiro acumulado vai embora. E isso acontece por causa de um conceito conhecido como a lei dos grandes números. Ela diz que quanto mais uma experiência for repetida, maior é a tendência de que o resultado dela se aproxime do valor esperado. Vamos voltar pro exemplo do cara ou coroa. Caraca, ele é 50% inteligentão, de né? chance de cair cara, Só foi burro em falar do Vasco. Mas no resto, o maluco é inteligente pra cacete. 50% de chance de cair coroa. Se você jogar a moeda duas vezes, é super possível que dê cara duas vezes. Se jogar 3, 4 e até 5, pode ser que continue dando cara em 100% das vezes, porque foram poucos lançamentos. Mas depois de jogar tipo 10.000 vezes, a tendência é que a média se estabilize em 50% para cada lado. E também que o seu braço fique bem dolorido, então não tente fazer isso em casa. Ou seja, no caso das bets, pode até ser que em poucas tentativas você dê sorte e consiga lucrar uma grana. Mas no longo prazo, pela lei dos grandes números, a tendência é que você perca dinheiro. Por isso não dá pra apostar sempre nas odds mais baixas nem nas odds mais altas. É preciso encontrar o equilíbrio perfeito, a proporção exata em que você sempre ganhe mais do que perca. E isso é extremamente complicado. Você pode até entender muito de futebol, mas isso não é o suficiente, porque existem outras milhares de pessoas que também entendem e que também estão apostando. E toda essa sabedoria coletiva também é usada para que as próprias casas de apostas calculem as odds. Ou seja, no fundo, o próprio conhecimento dos apostadores ajuda a casa a ganhar. A casa nunca perde. Isso Mas mesmo no final depois das disso contas... tudo, eu preciso admitir que existe sim um tipo de aposta esportiva em que a chance de lucro é de 100%. E eu estou falando da Cavalos. arbitragem, que é apostar que o árbitro da partida vai fazer alguma merda. Brincadeira. Tipo assim... Mas aí vai depender das casas de aposta, tá ligado? Pra existir essa arbitragem. Eu acho que eu sei mais ou menos o que é. Arbitragem é a prática de encontrar odds diferentes em casas de apostas diferentes. Por exemplo, vamos voltar mais uma vez pro jogo do time A contra o time B. Cara, tem gente que vende isso daí, tem gente que vende essa lógica assim e... Por isso que eu não acredito, né? Nesse caso eu não acredito porque o cara tá vendendo. Porque é a mesma coisa você encontrar a fórmula do dinheiro. Sei lá, plantar dinheiro e brotar dinheiro. Você comprar um caixa eletrônico e sempre ter dinheiro ali. Pô, você não vai vender o curso, cara. Você não vai vender a ideia daquilo dali. Você vai ficar pra você, ajudar sua família, ajudar os seus. Agora, pô, tem um cara que vende aí bagulho de arbitragem de bet. Eu não acredito também nisso, não, né? Eles já se enfrentaram tantas vezes nesse vídeo que já virou um clássico. Vamos supor que seja uma final, então não tem chance de empate. Mas a ideia de arbitragem existe no mercado financeiro, existe em tudo quanto é lugar. Alguém vai vencer e vai ser campeão. Depois de uma série de cálculos, uma casa de apostas fictícia, a Elizabeth, pode considerar que o time Já deve A ter tem esse nome. 40% de chance de vencer. Ou seja, ela vai oferecer uma odd de 2,5. Mas uma casa concorrente, a Bet Balanço, acha que o time B que tem 40% de chance de vencer. Então é ele quem paga uma odd de 2,5 nessa casa. E nesse cenário, é só você apostar, por exemplo, R$1.000 no time A na Elizabeth e mais R$1.000 no time B na Bet Balanço. Seja qual for a aposta vencedora, ela vai te dar um retorno de R$2.500. Considerando que no total você gastou R$2.000 para fazer duas apostas, você teve um lucro garantido de R$500. Só tem um problema. O empate, né? É muito, mas muito raro encontrar oportunidade para fazer arbitragem. As casas de apostas tendem a oferecer odds mais ou menos parecidas umas com as outras. E mesmo assim, quando surge a oportunidade, as margens de lucro são bem menores do que eu usei nesse exemplo. O lucro garantido às vezes é só de 1 ou 2%. E além disso, quando as casas de apostas desconfiam que o cliente está usando o sistema delas para fazer arbitragem, elas podem simplesmente banir o apostador. As casas sempre ganham, mas se você descobrir um jeito de ganhar delas, as casas vão simplesmente te impedir de jogar. É mais ou menos o que acontece nos cassinos de verdade com quem tenta vencer a banca em um dos jogos mais populares de cartas, o Blackjack. Inclusive, esse é o jogo que eu falei lá no começo desse vídeo em que o apostador consegue aumentar a própria margem de vitórias.
Tirem os donos de cassino da sala. De maneira bem resumida, o objetivo do Blackjack é ir pegando cartas aleatórias de baralho que, quando somadas, se aproximem ou igualem 21, mas sem ultrapassar esse valor. E ao mesmo tempo, a casa também joga Blackjack seguindo um algoritmo específico para puxar ou não cartas. Se o apostador tiver raciocínio rápido e tiver praticado, ele consegue contar as cartas e seguir um algoritmo de escolhas para ter uma chance de sucesso maior do que 50%, apostando alto só quando a casa tem altas chances de perder. Cara, mas essas casas, os caras que estão ali na mesa, eles sacam o cara que tá contando carta e tiram os caras, mano. Essa estratégia, é claro, não garante sempre a vitória, mas ela aumenta a possibilidade de ganho do jogador e, como consequência, reduz a margem de lucro da casa. E por isso, muitos cassinos simplesmente proíbem que contadores de cartas participem desse jogo. E aqui vale deixar claro, contar cartas é literalmente só pensar, não é trapaça. É só jogar o jogo de forma estratégica. Em resumo, assim como os cassinos, as casas de apostas também se recusam a permitir qualquer estratégia que aumente a chance dos jogadores de se darem bem. Ou seja, pela última vez, a casa nunca perde. Mas então, se quem perde é sempre o apostador, por que mesmo assim tanta gente joga jurando que vai ganhar? Em primeiro lugar, por causa da publicidade abusiva. Muitas casas de aposta dão a entender nas suas propagandas que é muito fácil de ganhar dinheiro. E elas chegam a tratar as bets como se fossem uma fonte de renda extra. Além disso, quando pessoas famosas participam nessas propagandas, elas emprestam a própria credibilidade para essas empresas. Pô, mano, mas sabe que eu fico... Eu já falei isso no outro vídeo, cara. Sabe que eu fico pensando dessa questão? Tipo assim, o açúcar... Vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas o açúcar, o alimento, o açúcar é altamente viciante também e faz mal para a saúde se você consumir de uma maneira errada, de uma maneira exagerada. Cara, nem só por isso, dentro de um mercado tá impedido de vender açúcar, tá ligado? Tô falando que é bem esdrúxulo porque se existe uma recomendação médica na embalagem do mercado, toda uma estrutura social que te deixa claro que o excesso de açúcar pode te engordar, trazer malefícios para sua saúde. O cara que tá fazendo a propaganda da Bet, ele pode usar, tipo assim, de contrato, né, com a Bet, exigências que vai fazer com que a declaração dele, a credibilidade deles, não a credibilidade, mas a declaração dele no momento de fazer a divulgação, vai deixar alguns aspectos claros. Por exemplo, cara, a casa sempre vai ganhar, não aposta. E, obviamente que a Bet não vai querer uma pessoa que fale isso, né? Mas ele pode exigir algum disclaimer, tá ligado? Tipo assim, não use o dinheiro que você vai precisar pagar uma conta, não jogue diversas vezes, isso tem teor viciante, não comprometa dinheiro que é, sei lá, da despesa da casa. Entendeu? Eu tô gaguejando porque eu sei que, tipo assim, tem como o influenciador fazer um disclaimer, deixando claro que aquilo dali pode trazer algum malefício se ele utilizar de uma forma errada, de uma forma equivocada. Tô te falando, cara, porque McDonald's tá aqui. É uma refeição que enche a tua barriga com 1000 calorias, pô. Tá entendendo? Tu quer uma propaganda maior que essa? Os arcos dourados, o M enorme, cor chamativa, comercial na televisão. Você chega lá, tá ali, cara. Tá ali disponível pra qualquer um. Uma coisa que mata também. Aí eu sei lá, cara. Eu fico bem receoso, assim, com esse jogo de que é certo ou errado. Eu acho que tem como você fazer de uma forma correta essa propaganda. Obviamente que os comerciais, irmão, vai usar do que for, mas agora a pessoa física com o celular na mão, tá ligado? Com o celular na mão fazendo a divulgação, eu acho que ela pode fazer um disclaimer assim, olha, cara, usa isso de uma maneira correta, o cuidado com o vício, olha só, isso aqui é para uma diversão, uma brincadeira, olha só, isso aqui não é segunda renda, entendeu? Tem como fazer, cara. Eu acho que tem como. E aí quem vê o comercial pensa, nossa, se o artista X tá divulgando essa casa de aposta, deve ser um bom negócio. Ele nunca faria nada pra enganar os fãs. E desculpa te decepcionar, mas faria sim. Cara, talvez não de propósito. Eu imagino uma criança de 10 anos tendo esse pensamento, de verdade. De talvez verdade. até por ingenuidade, mas a propaganda que ele participa pode levar você a se endividar com as apostas. E até a ficar doente. Pois é, o vício nas bets pode causar danos sérios à saúde. E tudo por causa do que os jogos fazem com a nossa mente.
Para entender o que se passa na cabeça do apostador, a gente precisa olhar para uma parte específica que fica no fundo do cérebro. É a área tegmental ventral. Lá existe uma concentração alta de dopamina, um neurotransmissor que costuma ser associado à sensação de prazer. Quando essa área é ativada, a dopamina flui em direção a outra parte do cérebro, o núcleo accumbens. E é quando ele chega lá que a gente tem uma sensação de desejo, de empolgação. Então sempre que existe algo ao nosso redor que pode nos deixar motivados, esse chamado circuito da recompensa é ativado. Mas essa sensação boa não dura para sempre. Na parte da frente do cérebro existe o neocórtex, que é a área do cérebro ligada à razão, ao planejamento. Essa é a área que, vou dizer desse jeito, corta o barato da área tegmental. Deve ficar inibido então, deve ficar inibido. Ou seja, que a gente mate a vontade daquilo que estava dando prazer. Esse é o funcionamento normal do cérebro, quando tudo tá em equilíbrio. O problema é que existem algumas coisas que fazem tudo desandar. É o caso, por exemplo, das drogas. Elas provocam uma injeção momentânea e gigantesca de dopamina que impossibilita qualquer freio por parte do neocórtex. Conforme a pessoa vai usando mais drogas, o cérebro vai entendendo que só aquilo é capaz de oferecer tanto prazer. Nenhuma outra atividade se torna interessante e a pessoa fica dependente da substância. E até aqui eu tô falando de drogas, doideira, mas hein? vocês já devem ter entendido onde eu quero chegar, né? As apostas provocam um efeito muito parecido. Elas ativam os mesmos circuitos cerebrais, mesmo sem usar substâncias químicas. Nesse caso, o prazer se dá pela possibilidade de ganhar muito dinheiro, em especial muito rapidamente. É que quanto mais rápidas forem essas ondas de dopamina, mais rapidamente elas vão embora. E aí o nosso cérebro fica querendo mais e mais, e o jogador acaba entrando em um ciclo sem fim. E isso vale tanto para os cassinos tradicionais quanto para as bets virtuais. A possibilidade de jogar um caça-níquel e ganhar moedas, ou de adivinhar o vencedor de uma partida quando ela tá prestes a começar, deixa o apostador muito animado. E aí, das duas, uma. Ou ele ganha e fica ainda mais motivado a jogar de novo, ou ele perde e aí fica frustrado querendo jogar de novo pra pelo menos recuperar o prejuízo. Que doideira, ou seja, né? Independente de qual seja o resultado, o nosso cérebro fica querendo mais. E é exatamente assim que surge o vício em jogos. Esse vício começou a ser tratado como um transtorno já nos anos 1980 e em 2013 passou a ser classificado como um tipo de dependência que tem até um nome próprio, ludopatia, reconhecida como uma doença pelo Ministério da Saúde do Brasil e pela Organização Mundial de Saúde. A ludopatia pode provocar variações de humor, ansiedade e até depressão, além de levar famílias inteiras à ruína financeira. Reportagens relatam casos de divórcios motivados porque uma das pessoas do casal está completamente viciada em jogar. Os apostadores compulsivos chegam a vender o carro, a casa e até se envolver em crimes para poder bancar a jogatina. Ou seja, as bets se tornaram um problema de saúde e até de segurança pública. E aqui você pode até pensar, pô, mas eu apostei e não fiquei viciado. Pois é, pesquisas indicam que a genética está altamente conectada com as chances de alguma pessoa. Olha isso, cara. Olha isso, genética. Estima-se que o desenvolvimento de um distúrbio do jogo seja 50% devido a fatores genéticos, 50%. Cara, tô te falando porque exatamente, pra mim, não tem lógica nenhuma. Por exemplo, eu jogo um joguinho, Counter-Strike. Aí eu queria participar de um sorteio de uma faca. Para participar desse sorteio, eu tinha que colocar dinheiro num site e nesse site iria converter em crédito que iria girar a roleta lá para você abrir caixa e vir skin, que são as armas diferentes, roupas, enfim, as coisas diferentes pro jogo. Cara, ali tinha como você ganhar e cada arma tinha um valor. Por exemplo, a arma tem um valor de $5. Tinha como você vender esses $5 para rodar mais caixa. Irmão, eu tinha que colocar esse valor lá porque eu queria participar do sorteio, né? Coloquei lá e girei. Eu só sei que eu peguei umas 4, 5 armas e fiquei pra mim. Agora eu conversei com algumas outras pessoas. Tiveram pessoas, mano, que colocou lá e não pegou nada. Ficou jogando, rodando, vendendo, pegando crédito, vendendo, e no final de contas ficou com nada. Então é uma parada muito específica de cada um mesmo. Pra mim não tem lógica nenhuma. Tipo assim, eu perder R$100 e no outro dia acordar e falar assim, caraca, mano, eu vou perder R$100 de novo jogando no Guarani. Desenvolver algum vício. Pô, Existem doideira, indivíduos mais e menos propensos a desenvolver vícios em apostas por conta do DNA. E o DNA é algo que ninguém controla. Aqui vale lembrar que as apostas sempre existiram e certamente elas vão continuar existindo. Mas a facilidade de jogar hoje em dia, sem precisar sair de casa, fazendo tudo pelo celular, torna meio que urgente a necessidade de uma regulação. É preciso que existam leis bem definidas para os algoritmos dos cassinos virtuais e também para a publicidade das bets. Exatamente como foi feito com o cigarro. É, essa parada aí tem que fazer mesmo. Antigamente era comum ver propaganda de cigarro na TV, o que hoje em dia é inimaginável.
Além de não haver mais comerciais, toda embalagem tem aqueles alertas enormes e assustadores sobre os riscos de fumar. E esse poderia ser um caminho interessante a ser seguido pelas casas de apostas. Nisso aí eu concordo, não ter mais comerciais, tipo assim, você clicar lá, Bet365, já vi um alerta gigante. Alto risco de vício, de perda, não sei o quê, A destinação depressão. de recursos arrecadados ligado? pelas bets para a saúde pública também é uma boa saída. É o que acontece no Reino Unido, que é visto como um exemplo a ser seguido mundialmente quando o assunto é regulamentação das apostas. Por lá, todas as bets pagam uma alíquota de 15% sobre o próprio lucro, e a maior parte desse valor vai para o NHS, que é como se fosse o SUS britânico. Ou seja, não se trata de proibir, porque isso não funciona no mundo real, mas de conter os possíveis danos causados pelas bets e educar as pessoas sobre os malefícios que as apostas podem causar. Enquanto isso não acontece, é importante que cada pessoa seja responsável e ajude a tomar conta de si próprio, dos amigos e dos familiares. Se alguém que você conhece está viciado em apostas, vale a pena procurar ajuda médica. E se você sentir vontade de apostar pela primeira vez, pense com calma em tudo que eu trouxe até aqui nesse vídeo. Será que vale a pena dar abertura para um potencial vício que vai fazer mal à sua saúde física e financeira? O ideal é não entrar nesse mundo de apostas e se divertir apenas em jogos gratuitos como Dota 2 ou com vídeos de ciência no YouTube. Mas em últimos casos, se você for uma pessoa muito responsável, maior de idade e quiser apostar só de vez em quando, lembre pelo menos de tomar uma série de cuidados. Aposte somente valores pequenos que não possam comprometer de nenhuma forma Tá o seu vendo? Esse orçamento. disclaimer aí, E pô. tenha em vista que essa jamais deve ser tratada como uma fonte de renda. Aí, É ó. apenas uma fonte de diversão, de perda de renda. E além de separar um valor pequeno, também dedique um tempo curto para essa atividade. Não perca horas do seu dia, nem dias da sua vida buscando formas de ganhar dinheiro fácil enquanto a vida passa lá fora. Em resumo, dedique o seu tempo a formas mais seguras e saudáveis de distração ao lado das pessoas que realmente se importam com você. Não se deixe levar pelas promessas milagrosas de quem depende do seu prejuízo para poder lucrar. Afinal, como eu trouxe ao longo de todo esse vídeo, a biologia e a matemática mostram que as bets são um mau negócio para sua saúde e para o seu bolso. E você não vai querer apostar suas fichas contra a ciência. Muito obrigado e até a próxima. Brabo, brabo, brabo. Só errou quando falou do Vasco. No resto, bom dia, vídeo. desculpa. Opa. Eu quero começar esse vídeo com um alerta bem direto. Só vou comentar aqui, né? Falar, pô, irmão, falou do Vasco, hein? Quebrou a firma.